Olá pessoal do canal Palpites da Sorte Loterias. Hoje vamos fazer uma análise geral para a Mega Sena acumulada em 3,5 milhões de reais. Não esqueça de dar um like, se inscreva no canal, compartilhar e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos à nossa análise. Bem pessoal, aqui nós vamos para a análise das dezenas anteriores e a formação dos jogos. Como a gente viu ontem, eu fiz a análise nessa parte aqui, quando eu falei que vinham 4 pares e 2 ímpares, acertamos, e que a soma seria menor. Então pessoal, aqui a gente tem observado, são 10 últimos jogos, nessa parte aqui, aonde nós temos aqui jogos anteriores se repetindo, já se repetiu 3 vezes, e creio que amanhã esse número 8, 29, 30, 36, 39 e 60, esses números não vêm, certo? A gente tem essa formação aqui de pares e ímpares, se você for observar. Esses pares, eles são únicos, eles não são ímpar, primo, múltiplo e nem múltiplo de ímpar. O ímpar também não é nenhum dos 4, o primo é exclusivo também. Nós temos aí quantos pares vieram, quantos ímpares vieram, e múltiplo de par, múltiplo de ímpar, e temos os par matemáticos e os ímpares matemáticos. Então, assim, na formação aqui, provavelmente, amanhã provavelmente vem 2 pares e 4 ímpares, certo? E a soma também, vocês vão pegar um caderno aí, e vão anotando esse relatóriozinho de cada parte que eu vou explicar aqui. Vocês analisem também e no final a gente vai montar os jogos, deixar os jogos aqui prontos para tentar a sorte. E aí nós temos aí a soma também, que deu 211, 242, começou a cair, está em 202. Então eu creio que amanhã ela vai ficar menos de 200 a soma, certo? Nós temos também o par, esse par aqui teve um par, 2 par, 1 par, então eu creio que amanhã provavelmente deve vir. Se a gente for analisar com relação a 3 pares, ele poderia vir 3 pares e 3 ímpares, mas creio que provavelmente deve vir 2 pares e 4 ímpares. Então nesse caso essa formação ela vai continuar sendo um par, quer dizer, um par, 2 par. Então, como veio um ontem, então provavelmente vem 2 pares. A gente tem observado que os ímpares eles falharam 2 vezes aqui, ele não tem costume de falhar muito, a gente vai analisar mais na frente. Provavelmente pode vir um ímpar amanhã, 2 pares são 4 ímpares, provavelmente o ímpar ele vem amanhã. Nós temos os primos, que só veio um, tem uma tendência grande, de aparecer 2 ou 3. Nós temos os múltiplos de par também com 3 aqui. Nós temos os múltiplos de ímpar com 1, certo? E a partir daqui, pessoal, é que a gente vai ver agora o restante da análise das outras aqui, tá certo? Então, pessoal, agora nós vamos à formação de linhas e colunas excluídas. Se você observar, essas linhas vermelhas foram as linhas dos últimos 10 concursos que foram excluídas. E elas têm um padrão. Ontem, por exemplo, a gente acertou as linhas excluídas e as colunas. Se você observar aqui no primeiro, o primeiro sorteio até o 10º, foram 2 linhas excluídas, primeiro jogo, segundo 2 linhas excluídas, depois uma linha em cada jogo excluído, depois 2 linhas excluídas, depois uma excluída, outra excluída, aí veio 3. Aí o padrão começa de novo, 2 linhas excluídas, veio uma, veio 2, quer dizer, veio uma linha, depois veio uma linha, e ontem realmente saiu as 2 linhas, então por isso que a gente acertou. Então qual será o outro padrão que vem? Então o outro padrão, se não for, porque pode acontecer de vir 3 linhas excluídas amanhã, poderá também ser 1, então a gente vai apostar que vai ser excluída uma linha amanhã. Então uma linha amanhã vai ser excluída, então você já anote aí, então uma linha vai ser excluída amanhã. Aí nós temos essa parte de azul que são as colunas que são excluídas, se você observar,
Embaixo nós temos, ó, se a gente for ver, nós temos a primeiro sorteio 6 vazias, depois 6 vazias, depois 5, depois 6, 6, depois 5, 5, aí 4, 6, 6. Então a tendência é vir 5 amanhã. Então ela tem um padrão de 6, 6, né? E chega um 5. Então, como ele aqui no final e ontem a gente acertou as 6 colunas, então a tendência é de vir um 5. Então amanhã vem 5 colunas excluídas. Então vocês anotem aí. Então a tendência, né, é de vir 5 colunas excluídas, tá bom? Agora nós vamos passar para a exclusão das linhas e logo após nós vamos para a exclusão das colunas. Bem, pessoal, aqui nós vamos para o análise, né, das dezenas anteriores e a formação dos jogos, né? Como a gente viu ontem, eu fiz a análise, né, nessa parte aqui, quando eu falei que vinham 4 pares e 2 ímpares, acertamos, e que a soma seria menor. Então, pessoal, aqui a gente tem observado, são 10 últimos jogos, né, nessa parte aqui, aonde nós temos aqui jogos anteriores se repetindo, né? Já se repetiu 3 vezes, e creio que amanhã esse número 8, 29, 30, 36, 39 e 60, esses números não vêm, certo? A gente tem essa formação aqui de pares e ímpares, né? Se você for observar, esses pares, eles são únicos, eles não são ímpar, primo, múltiplo e nem múltiplo de ímpar. O ímpar também não é nenhum dos 4, o primo é exclusivo também. Nós temos aí quantos pares vieram, né? Quantos ímpares vieram, e múltiplo de par, múltiplo de ímpar, e temos os par matemáticos e os ímpares matemáticos. Então, assim, na formação aqui, provavelmente, né, amanhã provavelmente vem 2 pares e 4 ímpares, certo? E a soma também, vocês vão pegar um caderno aí, né, e vão anotando esse relatóriozinho de cada parte que eu vou explicar aqui. Vocês analisem também e no final a gente vai montar os jogos, né, deixar os jogos aqui prontos para tentar a sorte. E aí nós temos aí a soma também, né, que deu 211, 242, começou a cair, está em 202. Então eu creio que amanhã ela vai ficar menos de 200 a soma, certo? Nós temos também o par, né, esse par aqui teve um par, 2 par, 1 par. Então eu creio que amanhã provavelmente deve vir. Se a gente for analisar com relação a 3 pares, ele poderia vir 3 pares e 3 ímpares, né? Mas creio que provavelmente deve vir 2 pares e 4 ímpares. Então, nesse caso, essa formação ela vai continuar sendo um par, quer dizer, um par, 2 par. Então, como veio um ontem, então provavelmente vem 2 pares. A gente tem observado que os ímpares eles falharam, né, 2 vezes aqui, né? Ele não tem costume de falhar muito, a gente vai analisar mais na frente. Provavelmente pode vir um ímpar amanhã, né? 2 pares são 4 ímpares, provavelmente o ímpar ele vem amanhã. Nós temos os primos, né? Que só veio um, tem uma tendência grande, né? De aparecer 2 ou 3. Nós temos os múltiplos de par também com 3 aqui. Nós temos os múltiplos de ímpar com 1, certo? E a partir daqui, pessoal, é que a gente vai ver agora o restante da análise das outras aqui, tá certo? Então, pessoal, agora nós vamos para a eliminação, né, exclusão das colunas. Você observa que na coluna 1, que é formada pelo 1, 11, 21, 31, 41, 51, é uma coluna que falha muito, entendeu? Né? No sistema, nos últimos 10 concursos, ela só veio 2 vezes. Então, amanhã a tendência é ela vir, porque ela falhou 2, então amanhã a coluna 1 vem. E você observa, pessoal, também, que nesse sistema aqui nós temos que eliminar 5 colunas, certo? Então a 1 já vem amanhã, certo? A coluna 2, você observa que ela falhou 2, veio 1, falhou,
quer dizer, veio duas, falhou uma, veio uma, e a tendência amanhã é ela vir, certo? Como ela pegou um padrão de duas, uma, né? Então duas, quer dizer, dois padrões, uma falha uma, então a tendência amanhã ela vir. Vamos deixar ela em stand-by para ver. Na coluna 3, ela veio uma, falhou 4 vezes, aí depois veio 3 vezes, falhou 2 vezes. Então a tendência amanhã, se ela seguir o padrão lá, ela falhar mais uma vez. Então vamos botar a coluna 3 falhando. Lembrando que ontem, pessoal, a gente acertou a exclusão dessas colunas, entendeu? Então hoje a gente vai analisar, não é certeza também da gente acertar essas colunas, mas vocês fazem a análise de vocês e vejam aí, certo? Então a gente amanhã vai eliminar a coluna número 3. Coluna 4, se você observar, é uma coluna muito forte, sempre ela foi forte. Então nos últimos 10 concursos você observa que ela falhou apenas 4 vezes, né? E ela falhou ontem. Então a tendência é ela falhar de novo, para ela pegar o padrão de 2, então a tendência do 4 é falhar amanhã também. Na coluna 5 ela vem com um padrão muito bom, vem duas falhas, veio uma, duas falhas, veio uma, duas falhas, então amanhã ela vem. Então a coluna 5, ela amanhã vem. Já na coluna 6, né, com o padrão dela, tá um padrão bem mais ou menos equilibrado, então nós vamos colocar como uma falha para ela, né, porque ela veio 2 vezes, então vamos botar como falha. Já na coluna 7, ela já tem 3 atrasos, entendeu? E ela é forte, então amanhã ela também vem. Já no padrão do 8, né, se você observar esse padrão do 8, ele tem uma tendência, né, grande, né, de falha, mas ele tem 2 aqui próximas, então ele pode pegar esse padrão aqui. Então nós vamos colocar também que o 8 ele vem. Já a coluna 9, se você observar, ela vem com 2 padrões aqui, né, bem bacana mesmo, 2 padrões, e tem 2 falhas, veio uma, então a gente vai colocar para ela falhar, quer dizer, a tendência é ela vir, né? Ela vir, mas vamos colocar ela com a tendência para pegar o padrão aqui, se ela chegar ao padrão, o 9 vem amanhã. Já no 10, né, o padrão do 10, essa coluna 10, amanhã ela falha, né? Ela vem 3 em seguida, amanhã ela vai falhar. Então, o padrão 10, essa coluna 10. Então, qual é a outra coluna? Então, assim, a gente já analisou e a gente deixou o que? A segunda coluna, né? A terceira, né? Então, a gente excluiu a coluna 3, excluímos a coluna 4, excluímos a coluna 6 e excluímos a coluna 10, né? Que são esses padrões aonde a gente está colocando. Então, pessoal, outra coluna que vamos excluir vai ser a coluna 8. Então, nós fechamos realmente agora as 5 colunas. Então, nós vamos fechar a coluna 3, excluir a 3, a 4, a 6, a 10 e a 8. Então, essas são as colunas que vão ser excluídas. E a linha que vai ser excluída vai ser a linha dos 50. Bem, pessoal, aqui nós vamos para a análise dos números primos, né, com seus padrões, as exclusões, e saber quantos primos basicamente vai sair amanhã. Então, nós observamos que são 15 últimos concursos, ele veio 4 vezes, né, pegou um padrão de eliminação de uma linha, veio uma linha, falhou uma, veio 2, aí pegou outro padrão, uma exclusão, veio 2 agora, né, e veio uma. Então a tendência amanhã para ele pegar esse padrão é vir novamente. Se você observar com relação ao contador aqui de quantos números saem em cada linha, 2, 4, 3, então se você observar que a tendência amanhã, como deu apenas um, a tendência amanhã é vir dois primos. Então vamos anotar aí. Amanhã os primos vêm, né? Amanhã os primos vêm e são em termo de 2. Tá certo? Então são termos de 2. Aí, pessoal, agora nós vamos analisar os ímpares, as dezenas gêmeas e os múltiplos de par,
Se você observar, ontem foi assim um espetáculo, né? Por isso que eu digo que a Mega Sena, ela é uma caixinha de Pandora, entendeu? Ontem, esse esquema aqui de falhar todas as dezenas ímpares e todas as dezenas gêmeas, ontem, pela minha análise, deu certo. E também a tabela de vir ontem. Então, vamos analisar aqui os números ímpares, né? Ele tem um padrão de 2, falhou uma, veio duas, falhou 4 vezes, veio duas, falhou uma, veio uma, falhou duas. Então, para ele pegar o padrão, então, provavelmente amanhã é para vir uma dezena dessa, né? Já nas dezenas gêmeas, né, você vê o padrão de 15 últimos concursos, veio a primeira, falhou a segunda, veio duas, pegou um padrão de duas, depois te saiu do padrão, né? Veio uma, duas, três, quatro, 5 vezes, falhou duas. Então a tendência amanhã é vir uma também gêmea, né? Vem uma gêmea. Vamos deixar a análise dos mínimos para nós saber quais delas que vão voltar. Então vamos colocar uma. Já nos múltiplos de ímpar, se você observar, ela veio duas dezenas, quer dizer, veio duas linhas, falhou 3, depois falhou 3, entrou no outro padrão. Então, o outro padrão veio uma, quer dizer, falhou uma e veio 4 vezes, aí falhou uma, né? E aí ela pega novamente e vem mais uma vez ontem, né? Apenas uma dezena. Então, assim, com relação a esse padrão, provavelmente amanhã ela vem. Então, nesse caso, amanhã nós teremos uma para as ímpares, uma para gêmeas e uma para tabelas. Se você observar, se nesse caso vem o padrão 3, né? Então, se você observar lá o contador, nós temos duas dezenas e duas colunas. E nesse caso aqui, né, como padrão ele já deu em cima, as 3 vindo, né, que está um atraso, provavelmente amanhã vai ser uma em cada, então amanhã provavelmente vem 3 dezenas, vamos anotar aí pessoal, anota aí, vem uma no ímpar, vem uma nas dezenas gêmeas e vem uma no múltiplo de par, quer dizer, no múltiplo de ímpar, vamos anotar aí. Então, cada um aqui vem uma dezena. Então, pessoal, agora nós vamos analisar, né, as dezenas inversas, né? São aqueles mini quadrantes inversos, né? Então, se você for observar o contador, o máximo que você pode eliminar são 4. Nós temos 8. Se você marcar 5, você já perde as 6 dezenas. E a sequência que ele está vindo, a sequência mais baixa, né? Onde o 4 também apareceu, né? No concurso anterior. Então ele veio 2, a tendência é vir duas, né? Duas colunas, né? Pelo padrão, né? 2 lá em cima, 2 aqui. Então a tendência é a gente colocar aqui duas colunas. Então as colunas 8 vai falhar, coluna 7 falha, coluna 6 falha, coluna 5 falha, coluna 4 ela retorna, né? Não. Coluna 4 ela retorna, coluna 3 ela falha e coluna 2 ela retorna. Então, e coluna 1 ela falha. Aí vocês anotem, né? O 24, 42, 25 e 52 da coluna 2. Anota 35, 53, 14, 41 da coluna 4. Tá certo, pessoal? O restante desses números aí vão ser todos eliminados. Agora nós vamos para a análise das dezenas retroversas. Aquelas são chamadas dezenas cheias, aqui são chamadas dezenas vazias. Se a gente for analisar pelo padrão que está aqui, nós temos também o máximo que ele pode vir são 4, já saiu lá em cima, né? E aqui nós vamos colocar um padrão já de duas dezenas, porque vem de duas, vem de uma, vem duas, né? Então nós temos como padrão, né, de análise quais serão. Então nesse caso aqui nós vamos colocar como sendo a coluna 6 falhando, vamos colocar a coluna 5 falhando, a coluna 4 falhando, a coluna 3 falhando, a coluna 2 falhando e vai vir a coluna 1. Né? A coluna 1 vem o número 0, 7, 16. Se analisar vai ser
07, vai vir a 16 a 17. Esses números aqui que tem com base nessa coluna aí, tá certo? O restante é uma tendência grande de falha, mas, por exemplo, a 6 aqui, né, se a gente for analisar, é uma coluna que tem uma tendência grande em voltar. Então, vamos deixar duas, né, aqui. Vamos deixar a coluna do 1 e vamos deixar a coluna 6. Então, a 6 nós temos 48, nós temos a 49, temos a 58 e a 59. Então, essas duas colunas aqui a gente vai ter retorno para elas, né? Que é 48, 49, 58, 59, 07, da outra 16 e a 17, tá certo? Agora nós vamos para a análise dos cantos, dos 4 cantos da cartela, né? Então, a tendência dos 4 cantos, nós vamos analisar. A primeira vai falhar, o primeiro canto, que é o 0, 1, 2, 11, 12, falha. Nós temos a tendência da coluna 4, ela vai falhar também, né? Nós temos a tendência do número 41 retornar, né? Nós temos a tendência, né, do 41 retornar. Então, a gente vai colocar como 2 aqui, nós vamos botar a 09, a 10, a 19 e a 20 com retorno. E vamos colocar a 41, a 42, a 51 e a 58 de retorno. Então, agora nós vamos analisar o que a gente já fez, a eliminação daquela linha. Então, a gente elimina já basicamente várias dezenas. Vamos analisar a quantidade de colunas que a gente eliminou e vamos ver também esses mini quadrantes em que a gente eliminou. E aí vamos montar na tabela, no sistema aqui, um sistema inteligente, que a gente vai colocar e deixar 10 joguinhos aí para vocês apostarem, que está acumulado em 3,5 milhões de reais. E aí, pessoal, aí tá a formação, né, nessa cartela aí dos jogos, né? Foi eliminada a linha do 51, eliminada do 3, a do 4, a coluna, né? A do 6, a do 8 e a do 10. Então, as 5 colunas e uma linha, né? E os números, né, baseados naqueles mini quadrantes que foram anotados, né? Nós temos o 2, o 7, o 9, tem o 17, o 19, 22, 25, 31, 35, 41, 42 e 49. Nós temos o que a gente falou lá no início, seria 2 pares e 4 ímpares. Então, nós temos quantidade de jogo 10, dezenas por jogo 6, a quantidade de pares 1, quantidade de primos de ímpares 1, a quantidade de primos 2, quantidade de múltiplos de par 1, então a quantidade de pares de lá com mais um daqui faz 2, e a quantidade de múltiplos de ímpar que eu falei que era 2, e a quantidade de primos 2. A soma eu coloquei de 150 a menos de 204, então uma soma mínima de 150 a 204. E foi gerado aqui 10 joguinhos, né, para vocês apostarem. Lembrando que quando eu for analisar os jogos da Mega Sena, da virada, será de uma maneira mais minuciosa, entendeu? Que é pra gente, quem sabe aqui hoje, não tá os 3 milhões e meio aqui, né? Mas a Mega Sena, onde for para analisar duas linhas, eu coloco uma. Onde for para analisar essas colunas que são excluídas, mesmo excluída, eu ainda coloco uma ou duas dezenas delas. E nos quadrantes, se for para eliminar, ficar apenas 2 quadrantes, eu coloco 3. Se for para ficar 3, eu coloco 4. Então, sempre eu vou colocar mais um. Quer dizer, eu vou ter mais opção de dezenas, né? Nesse aqui, se você observar, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dezenas. Eu quero jogar na Mega Sena com um padrão bacana em 20 dezenas, bem analisado. Vou passar mais ou menos uma semana analisando o jogo da Mega Sena. Mas até lá, a gente vai ter novos vídeos, né, com a Mega Sena, né, fazendo esse mesmo trabalho. A Mega Sena também vai ser analisado também com esse sistema de análise de lá até chegar nessa cartela aqui. Tá certo, pessoal?
Uma boa sorte a todos. Compartilhe esse vídeo, né, com os amigos. Ative o sininho, né, para ter notificação de novos vídeos. Dê um like. Se inscreva, né? Peço às pessoas para se inscrever para dar um engajamento maior nesse canal, tá certo? E obrigado a todos por assistirem até aqui. E fique com Deus, uma boa sorte. Que os 3,5 milhões amanhã permaneçam nesse canal. Amém, pessoal? Obrigado.